Israel. Davi era apenas o caçula, o responsável pelas ovelhas, o menino sonhador que falava de batalhas que ninguém via e cantava músicas que ninguém entendia. Para Jessé, os filhos mais velhos eram o futuro da casa. Eram eles que carregariam seu nome, sua herança, seu legado. Mas, como o próprio Deus gosta de mostrar, o olhar humano é sempre limitado. E em breve, uma visita inesperada mudaria tudo. O dia começou como qualquer outro na casa de Jessé. O sol subia preguiçoso sobre as colinas de Belém e o ar trazia o cheiro conhecido de terra úmida e gado. Jessé já estava de pé, como sempre, organizando as tarefas, distribuindo ordens, garantindo que tudo estivesse em seu devido lugar. Não havia nada de incomum naquela manhã. Até que um murmúrio diferente começou a se espalhar entre os servos. Alguém estava chegando. Mas não era qualquer pessoa. Era Samuel, o profeta de Deus, o juiz de Israel, aquele que ungira Saul como rei. Um homem que não fazia visitas por acaso. Seu nome carregava peso e sua presença sempre anunciava algo grande. Jessé sentiu o coração apertar. O que um homem como Samuel poderia querer em sua casa? Seria uma bênção? Um julgamento? As possibilidades corriam soltas em sua mente enquanto ele se apressava para recebê-lo com a reverência que lhe era devida. Samuel entrou, com seus olhos profundos e expressão séria. Ele trazia um propósito, mas não o revelou de imediato. Pediu que Jessé reunisse seus filhos, pois Deus havia escolhido um deles para algo especial. O coração do velho pai se encheu de orgulho. Ele observou seus filhos um a um e, com um gesto firme, chamou os mais velhos primeiro. Era óbvio, não? Um deles, com certeza, seria o escolhido. Eliabe foi o primeiro a se apresentar. Alto, forte, de aparência nobre. Samuel o olhou com atenção, mas logo desviou o olhar. O Senhor não o havia escolhido. Abinadab veio em seguida, depois Samá. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante do profeta, e um a um foram rejeitados. O silêncio caiu pesado no ar. Jessé franziu a testa, confuso. Todos os seus filhos estavam ali, pelo menos era isso que ele achava. Até que Samuel perguntou, com a voz calma, mas firme: acabaram-se os jovens? Jessé hesitou. Por um momento sequer se lembrou. Havia mais um, o menor. Mas ele não estava ali. Jessé piscou, sem saber o que responder de imediato. O silêncio na sala era espesso, pesado como a neblina das manhãs em Belém. Samuel ainda esperava, sua pergunta pairando no ar. Acabaram-se os jovens? Foi então que Jessé se lembrou. Havia mais um, o menor, o improvável. Há ainda o mais novo, respondeu, quase sem pensar. Mas logo acrescentou, como se isso encerrasse o assunto. Está no campo cuidando das ovelhas. Não era uma desculpa, nem uma mentira. Davi realmente estava longe dali, entre pastos e pedras, como sempre. Não era que Jessé o desprezasse, mas Davi não parecia pertencer àquele momento. Se Samuel estava ali para ungir um escolhido de Deus, não fazia sentido chamar o caçula. Mas Samuel não deu espaço para questionamentos. Sua resposta foi simples e categórica. Manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. E assim, um mensageiro foi enviado às pressas. O tempo parecia se estender enquanto todos esperavam. Os irmãos olhavam uns para os outros desconfiados. O que Davi teria a ver com tudo aquilo? Então, finalmente, ele chegou. Davi entrou na casa com o rosto corado pelo sol, os cabelos desgrenhados pelo vento, o cheiro do campo ainda grudado em suas roupas. Não tinha a imponência dos irmãos, nem a postura de um guerreiro. Mas seus olhos carregavam um brilho diferente, algo difícil de explicar. Samuel não precisou de mais do que um instante para entender. Deus falou ao seu coração e a resposta era clara. Levanta-te e unge-o, porque este é ele. Jessé ficou imóvel. O quê? Davi? O caçula? O pastor de ovelhas? O menino dos sonhos e canções?
Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de seu filho. Naquele instante, algo invisível, mas poderoso, se moveu no mundo espiritual. O futuro de Davi e de toda a casa de Jessé estava mudando diante de seus olhos, e ele sabia que nada mais seria como antes. Jessé olhava para Davi, ainda tentando processar o que havia acontecido. O óleo sagrado escorria pela testa do garoto, misturando-se com o suor do dia de trabalho. Aquilo era real. Samuel, o profeta de Deus, havia ungido seu filho mais novo, o menor, o pastor de ovelhas. Os irmãos de Davi estavam imóveis, tentando disfarçar o espanto. Era difícil aceitar. Eliabe, o mais velho, sentia o peso daquela escolha de forma diferente. Ele sempre acreditou que se algum filho de Jessé fosse ser chamado para algo grandioso, seria ele. Mas Deus não pensa como os homens. E Jessé? O que Jessé pensava de tudo isso? Ele estava orgulhoso, sem dúvida. Afinal, seu filho fora escolhido pelo próprio Deus. Mas ao mesmo tempo, havia um fio de incerteza dentro dele. Como um pai pode compreender algo tão grande quando tudo que ele conhece é o simples trabalho no campo? Ele sempre imaginou que seus filhos cresceriam e seguiriam caminhos previsíveis. Uns seriam soldados, outros pastores, talvez comerciantes. Mas rei? Davi não parecia diferente. Assim que tudo terminou, ele voltou aos campos, como se nada tivesse acontecido. Ainda tinha ovelhas para cuidar. Ainda tinha canções para tocar em sua harpa. Talvez, no fundo, ele próprio ainda não entendesse o que aquilo significava. O tempo passou e a vida na casa de Jessé seguiu seu curso. Mas havia algo diferente, algo invisível, que nem mesmo ele podia nomear. Era como uma brisa que antecede a tempestade, como o prenúncio de algo que ainda estava por vir. E então, um dia, Jessé chamou Davi. Não para cuidar das ovelhas, mas para uma outra missão. Os irmãos mais velhos estavam longe, no campo de batalha, servindo no exército de Saul. A guerra contra os filisteus crescia em tensão, e Jessé queria notícias. Ele entregou ao filho pão, queijo e provisões e o mandou para o acampamento militar. Uma simples entrega, uma tarefa sem importância. Pelo menos era o que ele pensava. Jessé observou Davi partir, sem imaginar que aquele seria o último dia do filho como um simples pastor de ovelhas. Aos olhos do pai, era apenas mais uma tarefa cotidiana. Levar comida aos irmãos, ouvir as notícias do campo de batalha e voltar para casa antes que a noite caísse sobre Belém. Nada além disso. Mas o destino, sempre misterioso, já havia traçado um caminho diferente. O campo de batalha não era um lugar para um garoto. Homens armados caminhavam de um lado para o outro, seus rostos endurecidos pela guerra. O cheiro de ferro e suor pairava no ar. Davi chegou sem alarde, segurando o fardo de comida que Jessé lhe confiara, e procurou pelos irmãos. Encontrou-os entre os soldados, mas antes que pudesse sequer entregar o pão, ouviu um grito que silenciou toda a multidão. Um gigante, Golias, o campeão dos filisteus, desceu ao vale como fazia todas as manhãs e todas as tardes, desafiando os israelitas. Sua voz era um trovão que ecoava pelas colinas. Seu tamanho, sua armadura, sua confiança arrogante, tudo nele fazia até os guerreiros mais experientes recuarem. Davi olhou ao redor, esperando que alguém fizesse algo. Mas o medo pairava como uma sombra espessa sobre os soldados. Ninguém movia um músculo, nem mesmo seus irmãos. Algo dentro dele se acendeu. Uma chama que não vinha da força, nem do orgulho, mas de algo muito maior. Ele apertou os punhos. Como podia aquele homem insultar o exército do Deus vivo e sair impune? Jessé, em casa, talvez estivesse sentado sob a figueira, pensando no filho. Talvez esperasse vê-lo chegar ao entardecer, trazendo apenas relatos da guerra. Mas Davi não voltaria com palavras, voltaria com algo muito maior. Algo que mudaria para sempre não apenas a sua história, mas a de toda a casa de Jessé.
Jessé não sabia, mas naquele exato momento, seu filho mais novo estava diante do inimigo que fazia até os guerreiros mais experientes estremecerem. Davi, com seus olhos brilhando de determinação, observava Golias desafiar o exército de Israel, cuspindo insultos e zombarias. O gigante se achava intocável, inalcançável, um monstro de guerra que ninguém ousava enfrentar. Os irmãos de Davi tentaram silenciá-lo quando ele começou a fazer perguntas. Quem era aquele filisteu incircunciso para desafiar o povo de Deus? Por que ninguém fazia nada? Mas Davi não estava ali para apenas entregar pães e ouvir respostas vazias. Ele sentia algo crescer dentro dele. Não era orgulho, nem bravura vazia, mas uma certeza inabalável de que aquele gigante cairia. A notícia de que um jovem fazia perguntas ousadas chegou até o rei Saul. O que um garoto poderia fazer contra um guerreiro treinado desde a juventude? Mas Davi não tremia. Contou histórias que ninguém conhecia. Falou das feras que enfrentara nos campos, dos ursos e leões que vieram roubar suas ovelhas, e de como Deus sempre lhe dera a vitória. Golias não era diferente. Jessé, distante dali, ainda via Davi como o filho menor, o menino dos campos. Não imaginava que, enquanto ele cuidava dos afazeres da casa, seu caçula estava diante do rei, recusando armaduras pesadas e escolhendo 5 pedras lisas de um riacho. A funda em sua mão era uma velha companheira. O inimigo diante dele, um gigante de mais de 3 metros. Mas na mente de Davi, a batalha já estava vencida. Enquanto isso, em Belém, Jessé talvez olhasse o horizonte, esperando seu filho retornar com notícias da guerra. Mal sabia ele que quando Davi voltasse, não seria como o menino que enviara naquela manhã. Jessé jamais poderia imaginar o que aconteceria naquele dia. Talvez estivesse ocupado nos campos, talvez sentado à sombra de uma oliveira, pensando nos filhos que estavam na guerra. Seu coração de pai desejava que voltassem sãos e salvos, sem saber que um deles estava prestes a mudar o curso da história. Davi não precisou de uma espada. Ele sequer vestiu a armadura que lhe ofereceram. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas no bolso, caminhou até o vale onde o gigante esperava, rindo com desprezo. Golias zombou dele, chamando-o de menino, de cachorro, de tolo. Mas Davi não tremeu. Respondeu com palavras que não vinham da força humana, mas da certeza de que Deus estava com ele. Então, o inesperado aconteceu. A pedra voou certeira, cortando o ar como uma flecha invisível. O choque ecoou pelo vale. O gigante tombou, pesado como uma árvore antiga arrancada pela raiz. O silêncio foi imediato. O impossível acontecera diante de milhares de olhos incrédulos. E, em um instante, Davi deixou de ser apenas o caçula da casa de Jessé. A notícia viajou mais rápido que qualquer mensageiro. O menino pastor havia derrotado o maior guerreiro inimigo com uma única pedra. O rei Saul o chamou para perto, e o povo começou a cantar seu nome pelas ruas. Davi, o pequeno de Belém, tornava-se o nome mais falado de Israel. Jessé viu seu filho voltar, mas não do jeito que esperava. Davi não era mais só um menino. Era um guerreiro, um herói. O pai olhou para ele e percebeu que algo havia mudado. Aquela mesma casa que antes parecia pequena para tantos filhos, agora se tornava pequena demais para Davi. E com isso, veio o chamado para algo maior. Um novo tempo começava, mas junto com ele, uma sombra crescia. O rei Saul, antes encantado com Davi, começou a vê-lo de outra forma. Um brilho perigoso surgiu em seu olhar. E Jessé, mesmo sem estar no palácio, sentiria as consequências disso muito em breve. Jessé já não via Davi com tanta frequência. O filho que ele enviara como um simples pastor, agora era um nome respeitado em todo Israel. No início, havia orgulho no coração do pai. Quem poderia imaginar que aquele menino, que passara a infância correndo pelos campos de Belém, seria agora
um dos homens mais próximos do rei, mas o orgulho logo se misturou com preocupação. Algo estava mudando. Os mensageiros que chegavam à cidade traziam relatos estranhos. O rei Saul, antes tão favorável a Davi, agora o olhava com desconfiança. Falava-se de inveja, de um medo crescente. As músicas entoadas pelo povo nas ruas apenas alimentavam a chama da paranoia no coração do rei. Saul feriu seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Palavras que ecoavam nos corredores do palácio como um prenúncio de algo perigoso. Então veio a perseguição. De um dia para o outro, Davi deixou de ser o protegido do rei para se tornar um fugitivo. Jessé não sabia exatamente como tudo aconteceu, mas de uma coisa ele tinha certeza: sua família já não estava segura. Não demorou para que ele e seus outros filhos se tornassem alvos. Qualquer um ligado a Davi poderia ser visto como uma ameaça por Saul. E assim, pela primeira vez, Jessé teve que sair de sua terra, abandonar seu lar. Aquele que sempre vivera de forma simples entre campos e rebanhos, agora se via no meio de um jogo perigoso, onde reis e espadas decidiam o destino dos homens. Davi, em meio à fuga, não esqueceu seu pai. Enviou Jessé e seus irmãos para Moabe, buscando abrigo com o rei daquela terra. Irônico, não? A linhagem de Jessé vinha de Rute, uma moabita. Agora, gerações depois, era Moabe que oferecia refúgio quando Israel não podia mais ser um lar seguro. A vida de Jessé nunca mais voltou a ser a mesma. Seu nome, antes conhecido apenas em Belém, agora estava gravado na história de Israel. Ele nunca empunhou uma espada, nunca ergueu um estandarte em batalha, mas sua linhagem carregaria algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. E séculos depois, daquela mesma raiz, brotaria um rei como nenhum outro. Os anos passaram, e Jessé, já em sua velhice, talvez tenha se sentado muitas vezes sob a sombra de uma oliveira, refletindo sobre tudo o que vivera. Ele começou sua vida como um simples fazendeiro de Belém, um homem que nunca buscou glória, nunca se viu como parte de algo grandioso. Mas Deus, em seu modo misterioso, escolheu sua casa para mudar a história de Israel. Jessé nunca empunhou uma espada, nunca governou, nunca recebeu visões celestiais como os profetas. Mas ele foi o pai de um rei, e não de qualquer rei. Seu filho, o menor, o improvável, aquele que ele quase esqueceu no campo no dia da visita de Samuel, tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Será que ele compreendeu tudo isso em vida? Será que viveu para ver Davi assumir o trono? A Bíblia não nos conta os detalhes do fim de Jessé, mas sabemos que seu nome nunca mais foi esquecido. Seu legado atravessou gerações e séculos depois, um profeta anunciou que do tronco de Jessé nasceria um renovo. E esse renovo foi Jesus Cristo. A história de Jessé nos ensina que Deus vê além do que o homem enxerga. Ele usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Jessé era apenas um pai que queria o melhor para seus filhos, mas Deus usou sua linhagem para trazer redenção ao mundo. Também aprendemos que as escolhas de Deus nem sempre fazem sentido para nós. Jessé achava que os filhos mais fortes eram os mais aptos, mas Deus escolheu o menor, o pastor de ovelhas, o sonhador. Talvez sem perceber, Jessé tenha sido um reflexo de muitos de nós. Muitas vezes achamos que a grandeza está nos lugares óbvios, nas pessoas mais preparadas, nas posições mais altas. Mas Deus gosta de pegar o improvável e transformá-lo em algo inesquecível. E assim, de um simples homem de Belém, nasceu uma promessa que ecoaria pela eternidade. Se você gostou da história de Jessé e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.